Olá pessoal, eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos começar a criar a nossa tela para poder criar cursos para o nosso CRUD aqui com Angular e Spring. O objetivo da aula de hoje é adicionar uma coluna aqui na nossa lista, porque por enquanto nós só temos a parte de listar cursos. Agora nós vamos começar com a parte do Create do nosso CRUD, né? O C do nosso CRUD, que é o Create, que é adicionar um botão de adicionar. A gente pode até já adicionar também o botão de editar e deletar, para a gente ter aqui na tela já a parte visível e depois ir adicionando as ações necessárias. Então, vou voltar aqui para o meu código no Visual Studio Code, no projeto do Angular. E aqui eu vou abrir o Cursos Component, que é onde nós temos a nossa lista. Para poder facilitar aqui para mim, eu vou duplicar esse ng container aqui, que é da categoria, e agora nós vamos começar a modificar essa nova coluna. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou modificar aqui o meu comentário. A definição dessa coluna, aqui é a categoria, eu vou chamar de Actions ou Ações, você pode dar o nome que você desejar. E aqui a gente vai modificar um pouquinho, tá? No lugar de colocar um TH e um TD, nós vamos utilizar uma outra diretiva do Angular para poder ajudar a gente aqui. No Angular Material, nós temos um componente chamado Match Header Cell, que aqui a gente consegue configurar exatamente como que a gente quer customizar a nossa coluna. É um pouco diferente de utilizar um TH e um TD, por exemplo, porque aqui nós temos um texto e aqui nós também temos dados que estão vindo da nossa coleção. Só que aqui eu quero colocar botões, então vai ser um pouco diferente. Então, dentro desse Match Header Cell, se a gente voltar aqui na tela, não tem nada ainda, nós vamos colocar os nossos botões. Então, aqui eu vou utilizar a diretiva. Essa diretiva vai falar para o Angular que essa é o header, né? Esse é o cabeçalho, que é o Match Header Cell Definition. Eu estou definindo aqui qual que é o meu header. E aqui dentro desse Match Header Cell, nós vamos colocar um botão. Se a gente abrir aqui o Angular Material, que é a documentação, e vir aqui na parte de componentes, nós temos aqui os botões. Então, eu quero colocar um botão que vai chamar um pouquinho mais de atenção. Esse botão pode ser que seja muito grande, eu vou utilizar esse mini fab. Então, aqui no código, a gente pode vir aqui por último, que é o mini fab, e a gente pode copiar, por exemplo, esse daqui. Vou copiar aqui esse botão e vou colocar aqui dentro do meu Match Header Cell. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar a descrição também, adicionar um curso. E para o nosso botão, eu vou vir aqui na parte de ícones. E a gente tem aqui todos os ícones que estão disponíveis do Material. Vou clicar aqui nesse link de Material Icons Library. E aqui na biblioteca a gente pode procurar um botão que facilite, né, para mostrar para o usuário que nós queremos adicionar. Eu vou colocar aqui o ícone de Add, que é o ícone que é um botãozinho de mais. A gente vai voltar agora para o nosso componente e uma coisa importante é, se a gente voltar aqui agora na tela, vou até fazer um refresh, não tem coluna nenhuma sendo mostrada. Isso porque a gente precisa voltar aqui no nosso Display Columns, né? Então, esse ng container é apenas a declaração. Se a gente não falar para o Angular que a gente realmente quer mostrar essa coluna não vai aparecer aqui na nossa tela, mesmo que a gente tenha declarado, tá? Então, o ng container, ele é apenas uma declaração. Para a gente poder renderizar isso, precisa falar aqui para o Angular, né, aqui no nosso Display Columns, nas nossas colunas que nós estamos mostrando, que a gente quer mostrar essa coluna de Actions. Então, aqui, vou voltar nesse array
e nós vamos colocar o Actions. O Angular vai recompilar. E agora a gente tem aqui o nosso botão na tela. A nossa tela não está bonita, mas depois a gente vai acertar o CSS, né? Vamos se preocupar em primeiro fazer funcionar, para depois deixar a nossa tela um pouco mais apresentável. Se eu abrir a ferramenta de desenvolvedores aqui, eu vou ter um erro. E isso é porque, para esse botão, para essa coluna, a gente apenas definiu o nosso header, nosso cabeçalho, está faltando o corpo agora. Então, enquanto a gente não definir o corpo, a gente não vai ver os dados, né? E vai ter esse erro aqui também. Então, agora, depois de adicionar o cabeçalho, nós vamos adicionar o corpo dessa coluna, tá? Então, no Angular, no Material Table, a gente não consegue ter apenas o cabeçalho sem ter o conteúdo dessa coluna. Aqui, a gente definiu esse Match Header Cell. Agora nós vamos definir qual que é o cell. Então, é esse aqui, Match Cell, tá? Então, essa é uma forma diferente. Aqui em cima, a gente declarou o TH e o TD, e aqui nós estamos utilizando o Match Header Cell e o Match Cell para poder customizar. Sempre que a gente quiser colocar algo mais customizável, ter mais controle sobre o conteúdo que o Angular vai renderizar para a gente no Material Table, a gente utiliza o Match Header Cell e o Match Cell para poder customizar da maneira que a gente desejar. Então, aqui nesse Match Cell, da mesma forma, eu vou colocar a diretiva. Então, é o Match Cell Definition. E da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, o Let Course, eu vou utilizar o Let Course aqui também. Ou seja, para cada registro que vier na minha coleção, eu vou fazer alguma coisa com esse registro. Só de fazer isso agora, né? Então, caso você queira colocar um ícone aqui em cima e não queira ter nada aqui dentro, só de fazer isso, os dados vão voltar a aparecer e a gente não vai mais ter erro no console. Porém, já que a gente está fazendo isso, a gente pode aproveitar essa aula e adicionar também os botões para editar e o botão para remover. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui adicionar mais um botão. E aqui, então, eu posso deixar o primary, né, para ter uma coisa diferente, né? Então, nós vamos editar curso. Vai ser aqui a nossa label. E aqui eu vou colocar o ícone de editar. Voltando aqui, já tem esse ícone de editar. Então, aqui a gente pode utilizar o Match, em vez de utilizar esse Match Minifab, nós vamos voltar aqui nos botões. Eu vou utilizar apenas o botão aqui, que é apenas o ícone, que é esse daqui. Então, vou voltar aqui no código, que é a parte de icon, que é esse aqui, ó, Match Icon Button. Então, vou apenas trocar o tipo do botão. E aqui, então, a gente já tem esse botão de editar. A gente também pode copiar novamente esse botão dentro desse Match Cell aqui. Então, vou colocar um espaço só para organizar melhor o meu código. E vou colocar aqui remover curso. E aqui, eu vou colocar o ícone de delete. Aqui, no caso do primary, né, a gente tem o accent, tem o primary e tem o de warn também. Então, com essa cor de warn, a gente tem aqui o botão de deletar. Então, nós temos aqui os 3 botões. Eles não funcionam, mas pelo menos já está aqui na nossa tela. Vamos fazer, então, adicionar pelo menos a ação aqui desse botão de adicionar. A gente vai precisar, e eu vou parar aqui agora a execução, de criar um outro componente para ser o nosso formulário. Então, eu vou criar aqui um ng-gc, que vai ficar dentro do módulo de cursos, dentro desse módulo aqui, e eu vou chamar de course form, ou seja, o nosso curso form. Vou criar aqui. Ele já adicionou aqui para a gente esse course form, e agora com isso a gente vai poder
adicionar no roteamento. Quando a gente colocar no roteamento, a gente vai poder voltar aqui nesse botão e falar para o Angular que quando o usuário clicar nesse botão, a gente vai redirecionar para esse novo formulário, né? Para esse novo componente. Para fazer isso, a gente vai voltar aqui no nosso Cursos Routing Module. Aqui eu vou duplicar, então vou colocar mais um. Só que no lugar de ser vazio, eu vou colocar new ou novo. E o componente que eu quero aqui agora vai ser o Course Form Component, que é o componente que a gente acabou de criar. Então, esse é o componente que a gente criou, tá vazio por enquanto, e a gente vai especificar ele aqui. Com a rota especificada, e a gente não precisa voltar aqui mais, tá vendo? Porque aqui a gente já fez o lazy load, né, que é o carregamento por demanda, e a gente não precisa editar mais o App Routing Module. Daqui para frente, a gente vai apenas editar o Cursos Routing Module, né? Depois a gente vai colocar o botão de editar também e os detalhes para poder listar o curso com as aulas aqui também. Aqui então, no nosso Cursos Component, eu vou voltar aqui nesse Match Icon, né? Então, quando clicar nesse botão, eu vou colocar aqui um clique, né? Nós vamos colocar o evento, que na verdade aqui dentro da tag do Match Icon, que é o clique. E nesse clique, você pode especificar um método que você desejar. Eu gosto de sempre colocar o on, né? Para especificar a ação, e vou criar aqui um método chamado onAdd. Esse método chamado onAdd, a gente vai voltar aqui no nosso Cursos Component e depois aqui do construtor, a gente vai colocar esse método aqui do onAdd. Quando o usuário clicar, se você desejar, a gente pode fazer aqui também um console.log e colocar aqui um onAdd. E aqui eu vou voltar a executar o npm run start, que é o comando para poder pegar com o nosso back-end do Spring, né? A gente já está rodando com o back-end do Spring aqui. Então, voltando aqui, vou abrir as ferramentas de dev do Chrome, vou clicar e tá chamando o método do onAdd. Então, tá funcionando. Agora, o que falta é a gente vir aqui e redirecionar para o cursos/new, abre o nosso cursos form. Então, é isso que a gente quer que aconteça. Clicou nesse botão, vai redirecionar para o cursos/new. Então, para fazer isso, a gente vai precisar do roteador, né? Que é a classe especial que a gente tem no Angular. Então, aqui no nosso Cursos Component, no construtor, a gente também vai adicionar o roteador. Pode ser público, pode ser private, você pode escolher. Eu vou deixar como private aqui, tá? Então, é o router, que é a classe que controla o roteamento no Angular, né? Nós temos, então, a declaração. Voltando aqui no onAdd, a gente vai vir aqui e vai falar para o roteador navegar. Então, aqui, ó, navigate. E ele vai vir aqui para new. Ou você pode colocar, por exemplo, cursos/new também. Então, voltando aqui no browser, vou voltar aqui para o cursos, vou clicar, ele já faz aqui o cursos/new. Só que, às vezes, ficar aqui com cursos/new, se no futuro eu desejar trocar o nome dessa rota, eu vou ter vários lugares para poder mudar na minha aplicação também. Então, o que eu quero fazer é só colocar esse new. Se eu voltar aqui novamente no browser, fazer um refresh, clicar, não está fazendo nada. Se eu abrir as ferramentas de dev aqui, está dando uma exceção. Por quê? Porque eu não tenho localhost 4200/new. Não existe essa página. Então, para falar com o Angular que eu quero cursos/new, a gente precisa adicionar uma opção aqui na parte de navegar, tá? Que é o relative to. Eu quero falar que essa rota new, ela é relativa à rota que eu já estou. Então, para fazer
a referência para a rota atual, para quem lembra lá do curso de Angular que a gente viu como é que a gente pega parâmetros da rota atual, nós precisamos de uma outra classe. Eu gosto de chamar de route, tá? Mas é o activated route, que é a rota que nós estamos agora, que é o localhost / cursos. Então, eu tenho aqui essa activated route e eu vou falar que é relativo a essa rota que eu tô agora, que é o this.route. Então, quando eu faço isso, o que o Angular vai fazer? Eu vou pegar a rota que eu estou e eu vou agregar esse /new. Então, é a mesma coisa de eu clicar aqui agora e agora sim ele redireciona para a gente, sem a gente precisar de duplicar o cursos /new, né, cursos /novo aqui na nossa rota. Então, voltando, vou clicar de novo e ele já faz esse redirecionamento. É uma opção extra que a gente precisa passar, porém, né, se você for pensar a longo prazo na manutenção do projeto, se depois, se você quiser vir aqui no App Route Module e trocar isso aqui, por exemplo, para cursos, vou vir aqui, ó, cursos, só vou mudar aqui, e eu clicar aqui, continua funcionando porque eu estou fazendo a parte relativa da rota, né? Então, isso é sempre, eu prefiro fazer assim, porque se eu precisar de mudar o nome da minha rota, eu não preciso pesquisar o meu projeto inteiro para modificar em todos os locais, né? Então, continua funcionando. Agora que a gente tem o nosso formulário pronto e o botão já está funcionando, a gente vai focar em construir o nosso formulário, só que isso vai ficar para a próxima aula. Bem, pessoal, por hoje é só. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!